Pessoal, boa noite. Boa noite a todos vocês que estão aí nos assistindo, nos prestigiando de suas casas, nessa noite fria dessa sexta-feira, em que nós mais uma vez iremos abordar o estudo referente ao Evangelho. Hoje, mudando um pouquinho, eu não peguei o Evangelho segundo o Espiritismo. Peguei o livro A Gênese, mas a temática é toda dentro das leis morais. Toda dentro daquilo que a gente entende como sendo o Evangelho. Aqui nesse livro, a Gênese, nós temos, na segunda parte dele, toda uma dissertação a respeito dos milagres que Jesus fez. As predições que Jesus fez. E num dos trechos, existe uma explicação de Kardec a respeito das curas que Jesus efetuava. Como que ele efetuava aquelas curas? Através da sua ação fluídica, potencializada ali infinitamente pelo seu nível moral, que para nós, no estado que nós estamos, é inimaginável. Então nós vamos ler aqui um trechozinho que consta no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 17, os versículos de 11 até 19. Intitulado Os 10 Leprosos. Um dia, indo para Jerusalém e passando pelos confins da Samaria e da Galileia, estando perto de entrar numa cidade, 10 leprosos vieram diante dele. E mantendo-se afastados, elevaram suas vozes e lhe disseram: Jesus, nosso mestre, tende piedade de nós. Quando ele os percebeu, disse-lhes: ide vos mostrar aos sacerdotes. E eles foram. E enquanto iam, foram curados. Um deles, dos 10, vendo que estava curado, voltou sobre seus passos, glorificando a Deus em altas vozes. E veio atirar-se aos pés de Jesus, o rosto contra a terra, rendendo-lhe graças. E este era samaritano. Então Jesus disse: todos os 10 não estão curados? Onde estão, pois, os outros 9? Só se encontrou um que voltou e que rendeu graças a Deus. E este é estrangeiro. E ele lhe disse: erguei-vos, ide, vossa fé vos salvou. Aqui aborda a questão da doença e também a questão da cura. Jesus curou muita gente e as curas todas eram muito fantásticas, mas aquelas que se efetuavam com as pessoas portadoras daquilo que nós conhecemos hoje como sendo a hanseníase, a meu ver, eram as mais fantásticas. Hoje, a hanseníase é uma doença perfeitamente curável pela utilização de medicamentos. Dependendo do tipo de hanseníase, de 6 meses a 1 ano, a pessoa tomando a medicação todos os dias, ela fica curada da doença. Embora em alguns casos um pouco mais avançados, alguns efeitos ainda permaneçam, a bactéria, o bacilo de Hansen, é perfeitamente erradicado pelo uso da medicação correta. Mas na época de Jesus, isso não existia. Na época de Jesus, nem a palavra hanseníase existia. Era lepra. Uma palavra que até nos dias de hoje é empregada. Porém, espera-se que não seja mais. Porque em muitas situações, lepra, na verdade, é utilizado como um termo pejorativo, como sendo um xingamento. Então nós não falamos mais hoje, o sujeito é leproso. Não. Falamos que o sujeito é portador de hanseníase. E isso, para aquele que tem a doença, faz uma diferença muito grande. Na época de Jesus, como eu disse, não existia tratamento medicamentoso para essa doença. Era uma doença terrível, que devastava a saúde orgânica da pessoa. Uma doença crônica, uma doença lenta, que com o passar do tempo, a pessoa ia se deformando. Os dedos se entravavam, as cartilagens iam sendo carcomidas pela ação da bactéria, enfim,
o indivíduo ficava num estado orgânico lamentável. Tanto que naquela época era muito comum, lá na Judéia, lá na Palestina, os indivíduos serem tocados dos seus lares. Os indivíduos serem banidos do convívio da sociedade sadia, daquela sociedade que não tinha a doença. Indivíduos que eram banidos das sinagogas, assim como os excomungados dos dias de hoje, eles eram, devido à doença, praticamente excomungados do seio do judaísmo. E iam habitar o chamado Vale dos Imundos, onde pessoas que continham a hanseníase se aglomeravam com o único intuito de esperarem a morte. Então, quando a doença era diagnosticada, aquilo ali era sinônimo de morte. E de morte dentro das mais terríveis condições, porque a pessoa ficava privada do convívio dos seus e era considerado como sendo um indivíduo imundo para a sociedade. Quando a gente percebe aqui no texto que os 10 leprosos, os 10 indivíduos portadores da hanseníase, se colocaram longe de Jesus e dos seus discípulos, é porque era assim que eles eram orientados a agir. Ficar longe do indivíduo, a fim de que ele não se contaminasse, a fim de que a pessoa sadia não desenvolvesse a moléstia. O interessante nesse trecho aqui é que Jesus não dá um passe, não impõe as mãos, simplesmente pede para os 10 indivíduos com hanseníase irem se mostrar aos sacerdotes. E por que Jesus pediu que isso acontecesse? A fim de que os indivíduos, se mostrando sadios, pudessem ser novamente reinseridos na sociedade. E eles então saíram do campo de visão de Jesus, dos seus apóstolos, se puseram a caminho de alguma sinagoga. No meio do caminho, eles se viram limpos, se viram curados. Eu acho isso uma coisa fantástica. Vamos imaginar o indivíduo com deformidades físicas, sem talvez um pedaço de orelha, sem talvez a cartilagem do nariz, com os dedos encurvados, ou até mesmo só nos toquinhos, e de repente aquele corpo, num átimo de segundo, reconstituído na sua saúde, na sua perfeição orgânica. Por isso que eu disse que, a meu ver, das curas que Jesus efetuava, as curas dos indivíduos com hanseníase eram as mais interessantes. Quando eles se viram curados, obviamente, a gente imagina a cena, tomados de surpresa e de alegria, somente dos 10, um teve a atitude de gratidão para com o Mestre. Voltou, se prostou aos pés de Jesus em agradecimento. Os outros 9 não. E Jesus, como nunca esperava uma oportunidade de dar uma lição aos seus discípulos e, consequentemente, para todos nós, nunca perdia essa oportunidade. Ele vira para os seus discípulos e fala: ó, tá vendo? Curei 10. E só um veio. Cadê os outros 9? E aí ele se dirige àquele que havia sido curado e que havia sido lançado aos seus pés. E fala: olha, a tua fé te salvou. E é uma frase interessante essa do Jesus: a tua fé te salvou. Ora, mas não salvou os outros 9 também? Porque somente aquele que voltou, Jesus disse essa frase. Os outros também não estavam curados? Para entender isso, é necessário que nós entendamos a questão das doenças. É necessário que nós entendamos a questão da cura. E qual é o tipo de cura a que Jesus aqui se referiu, quando falou àquele indivíduo que foi o único que demonstrou a gratidão. E mais, o interessante aqui nesse texto é que somente aquele que era samaritano que voltou. E nós sabemos, quando estudamos a história do povo judeu, que os samaritanos eram cismáticos com relação aos judeus. Houve aí um entreveiro entre os samaritanos e os judeus, e os samaritanos adotaram um estilo religioso ligeiramente diferente daquilo que o judaísmo era. Os judeus odiavam os samaritanos, e os samaritanos também não viam os judeus com bons olhos, e Jesus curava a todos indistintamente. Também ele deu ali uma lição de que a bondade, a caridade,
deve ser disseminada para qualquer pessoa, independente da crença religiosa dela. Mas vamos voltar para aquele foco da doença. Como entender essa frase de Jesus? A tua fé te salvou. E os outros 9? A fé não salvou os outros 9? Mas eles não haviam sido curados no seu corpo físico da temível doença? Como o Espiritismo encara a questão da doença? Semana passada, nós abordamos a questão dos mundos, dos diversos tipos de planetas existentes aí no universo. E dentre os 5 tipos, nós falamos dos mundos de provas e expiações, que é o mundo nível 2, grau 2, em que nós atualmente nos encontramos. Mundo esse que tem por característica servir de morada àqueles indivíduos que ainda estão em rudes provações, em rudes expiações. À exceção dos povos selvagens e semi-selvagens que estão na infância da humanidade, todos aqueles indivíduos inteligentes que já desenvolveram algum grau de cultura, que já mostram alguma vivência, todos eles foram indivíduos banidos de outros planetas por conta da sua ação constante na prática do mal. E vieram para cá, no mundinho de provas e expiações. A Terra não é o único mundo de provas e expiações no universo. Existem inúmeros outros. Mas por que eu estou falando isso? Porque a característica principal de um planeta de provas e expiações, de um planeta de exílio, é justamente a preponderância do mal sobre o bem. Ou seja, os indivíduos que aí habitam esse planeta, como eu disse, são aqueles inteligentes, são aqueles que já se desenvolveram em termos culturais, em termos emocionais também, em termos sentimentais, só que existe uma arraigada tendência da prática das coisas nocivas, das tendências ligadas à matéria, ao mal, vamos dizer assim. Preponderância do mal sobre o bem é o rótulo em que nós inserimos o mundo de provas e expiações. Portanto, conforme se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo de número 5, Bem-aventurados os aflitos, definitivamente a felicidade não é desse mundo. Por mais que nós vejamos pessoas portadoras de condições que para a maioria são as condições da felicidade, todos, indistintamente, sofrem em maior ou menor grau nesse planeta. Por mais que o indivíduo tenha posses materiais, beleza física, fama, esse indivíduo, de alguma maneira, sofre de alguma forma. Mesmo aquelas pessoas que nós observamos lá no Facebook, lá no Instagram, ali felizes, alegres, em grandes viagens, você olha tudo aquilo ali e fala, puxa vida, essa pessoa tem tudo aquilo que eu queria para ser feliz, e eu não tenho, mas ela tem. Mesmo aquelas pessoas. Mesmo aquelas pessoas, né, que têm aqueles momentos, aqueles flagrantes de uma felicidade material, mesmo elas sofrem. Mesmo os príncipes, os reis, têm a sua cota de sofrimento. Porque a felicidade, conforme se entende dentro da doutrina espírita, é o estado interior totalmente vinculado ao nível espiritual da pessoa. Quanto mais nós somos elevados espiritualmente, mais nos aproximamos da verdadeira felicidade. O que a matéria nos dá é um estado de satisfação momentânea. A beleza, a fama, a fortuna. Porém, a verdadeira felicidade, que é a espiritual, essa não é realmente desse mundo. Somente quando nós alcançarmos um nível tal de desenvolvimento espiritual que essa felicidade será atingida. Até lá, nós que estamos num planetinha grau 2, provas e expiações, passamos por provas inúmeras e por expiações inúmeras também, independente das nossas condições socioeconômicas ou físicas. O Espiritismo nos mostra bem isso, explicando a lei de causa e efeito, inclusive. Falando que todas as nossas ações geram reações, geram consequências. Consequências essas que nós verificamos no âmago de nossas vidas. Seja no nosso próprio corpo físico, seja no nosso psiquismo, seja nessa existência, seja depois do nosso desencarne ou em futuras existências na carne.
A doutrina vai mais além, mostrando que todos os nossos pensamentos, palavras e ações têm como origem os nossos sentimentos. Jesus, inclusive, já nos dizia que o coração é a fonte dos pensamentos. O que ele queria dizer aí, sob um ponto de vista simbólico, o coração é um símbolo do sentimento. E, obviamente, dependendo do teor daquilo que nós sentimos, nós geramos pensamentos do mesmo nível, do mesmo grau. Pensamentos de raiva, medo, ódio, condutas relacionadas à preguiça, enfim, tudo aquilo que é negativo, desarticulado com as leis divinas, automaticamente sentimentos ruins geram pensamentos ruins. E as energias que nós geramos com isso, automaticamente são de baixo nível. Porque todos os nossos sentimentos e todos os nossos pensamentos são expressões vibratórias do nosso ser. Eles não ficam encerrados na nossa caixa craniana. Eles repercutem nos nossos corpos. E eles, inclusive, são lançados fora de nós. Porque somos um fulcro energético, gerando continuamente energias de maior ou menor padrão vibratório, dependendo daquilo que estamos pensando, sentindo, naquele exato momento. Energias de baixo nível são produzidas por pensamentos de baixo nível, que têm como sua origem sentimentos de baixo nível. E isso gera uma repercussão vibratória nos nossos corpos. Primeiramente no nosso corpo mental, que, como André Luiz assinala, é o invólucro sutil da mente, que por sua vez vai se repercutir no corpo perispiritual, que por sua vez gera uma repercussão vibratória quando estamos encarnados no duplo etérico, que é aquele outro corpo que nós temos que faz um meio de campo entre a matéria densa e o corpo perispiritual. E do corpo, que é o duplo etérico, a repercussão se faz no nosso organismo físico, destoando a ação das nossas células, fazendo com que, de conduta harmônica, as nossas células passem a trabalhar de modo desarmônico, gerando campo susceptível à proliferação de vírus, bactérias e inúmeros outros processos que, no seu conjunto, são conhecidos como dores, doenças, às quais nós, em maior ou menor grau, todos estamos sujeitos. Então, se nós analisarmos a gênese das doenças, praticamente todas elas, uma expressiva percentagem, tem como fonte de origem o psiquismo, o espírito imortal, dentro ou fora da carne. André Luiz nos fala isso, expressiva percentagem das nossas doenças, sejam elas psicológicas, mentais ou físicas, tem como origem um psiquismo perturbado, desalinhado com as leis universais de equilíbrio e de amor. Quando nós observamos uma doença, nós estamos vendo ali um efeito resultante de uma causa que está no espírito. À exceção daquelas doenças que são oriundas dos excessos, claro. O excesso da alimentação, por exemplo, gera desarmonias no sistema nervoso, no sistema digestivo, principalmente. O uso de tóxicos desarmonizam a parte nervosa da pessoa. Indivíduos dados à preguiça desenvolvem doenças oriundas disso daí. Ou seja, todos os excessos, todas as faltas, tudo aquilo que não é equilibrado gera doenças. Se eu, por exemplo, fumo desbragadamente, pode ser que num futuro mais ou menos próximo eu desenvolva um câncer de pulmão. Se eu sou dado ao alcoolismo, é possível que no futuro maior ou menor, em menor escala de tempo ou maior, eu desenvolva processos tristes e complicados na minha área relacionada ao fígado,
e outras partes aí do nosso organismo, e por aí vai. Então aí a gente observa condutas atuais que geram problemas atuais. Porém, a expressiva percentagem vem do psiquismo desequilibrado, vem dos nossos sentimentos nocivos. Por exemplo, o medo é um deles. Na Revista Espírita do ano de 1865, Kardec faz o relato de uma epidemia de cólera acontecida na Turquia. Uma coisa, aliás, que se encaixa muito bem naquilo que a gente está passando nos dias de hoje, nessa pandemia oriunda do coronavírus. E ele fala, Kardec, nessa Revista Espírita do ano de 1865, da influência do medo no desenvolvimento dos casos de cólera, que é uma infecção bacteriana da parte intestinal que gera evacuações constantes e muitos indivíduos, naquela época, morriam por desidratação, por conta disso. E ele nos explica que o medo predispõe as pessoas à doença, agindo na parte psicológica com repercussões na parte orgânica, predispondo um ambiente tal para a instalação da doença e, obviamente, para o desenvolvimento dela. E ele fala, é claro que os indivíduos têm que tomar o cuidado devido, com a higiene, na obediência das autoridades sanitárias, mas que se ele desenvolver um estado de pavor no seu íntimo, será um imã a atrair a doença. E é o que a gente vê nos dias de hoje, nos dias de pandemia. A quantidade de pessoas que se colocam num estado de pânico tal que as impede de viver, virando verdadeiros mortos-vivos por aí, abrindo campo energético, vibratório, a inúmeras outras doenças, se não ao próprio Covid. É a ação de um sentimento nocivo sobre a economia orgânica. A medicina chinesa já falava algo muito parecido há muitos milênios atrás, quando falava, por exemplo, que a tristeza afeta os pulmões, que a raiva, a irritação afeta fígado, que o medo afeta os rins. Enfim, a gente tem aí exemplos inúmeros de como os sentimentos nos afetam. Então, quando nós observamos a gênese das doenças, nós temos que ver que é a conduta espiritual da pessoa que fala muito alto nisso aí. E se a coisa permanecesse no corpo físico, os problemas não seriam tão grandes assim. O grande problema é que permanece enquistado no corpo perispiritual. Indivíduos que desencarnam em situação mental complicada, arquivando no seu ser sentimentos de baixo nível, permanecem doentes no mundo espiritual, com moléstias várias no plano espiritual. Muitas catalogadas pela medicina terrena, outras que a medicina terrena sequer desconfia que existam. E esses indivíduos permanecem doentes no mundo espiritual. Nós observamos isso na obra de André Luiz, quando ele relata a existência de pessoas desencarnadas, contendo amputações, doenças, nos seus corpos perispirituais. E ele acha aquilo uma coisa terrível, ao passo que seus mentores explicavam a ele, não, tudo isso é oriundo de uma mente desequilibrada. Quando nós focamos na doença, quando nós focamos no desequilíbrio, aliás, automaticamente o nosso corpo perispiritual, ele gera inúmeras distonias, inúmeros problemas, que se não forem resolvidos na parte espiritual, ao indivíduo desencarnar, ele sofrerá imensa predisposição mórbida ao desenvolvimento das doenças. O seu corpo perispiritual, juntamente com o seu corpo físico, serão a semelhança de um caldo de cultura perfeito para a proliferação de bactérias, vírus, protozoários ou de desarmonias celulares outras inúmeras que existem por aí, como por exemplo os quadros de câncer.
Quando nós estudamos o Espiritismo, nós observamos o quanto que é importante a ação do Evangelho em nós, a fim de que nos curemos das enfermidades. A fim de que nós tenhamos uma conduta tal para evitar doenças futuras. Aliás, a medicina do futuro será assim. O médico do futuro, ele não vai se limitar a prescrever medicamentos para a parte orgânica, porque ele vai saber que aquela doença física ali, ou aquela doença psicológica, mental, tem as suas origens nos refolhos da alma. E ele também vai prescrever, muito possivelmente, a evangelioterapia, a modificação dos hábitos e da conduta do indivíduo baseados no Evangelho de Jesus. Olha o quanto a nossa doutrina nos oferece de lições que devemos aplicar no âmago de nossas vidas para diminuirmos as tensões e os problemas que nós temos, para saber lidar com essas dificuldades todas e várias. Quando a gente percebe as curas de Jesus, nós observamos coisas fantásticas sob o ponto de vista material. Jesus era portador de um magnetismo como nunca antes visto na história dessa humanidade, como nunca se viu depois também, até nos dias de hoje. Porque as energias que emanavam do seu corpo eram energias elevadas a uma potência tal que nós sequer temos noção. Porque ali vemos um anjo vibrar, gerando energias de altíssimo padrão vibratório e, consequentemente, curativas. Quando ele falava, quero, seja curado, ele simplesmente estava emitindo um jato de energias positivas, que fazia com que a parte fluídica da pessoa fosse, num átimo de segundo, renovada. Era a substituição de fluidos negativos por fluidos positivos. E nós sabemos que quando isso acontece, o corpo físico sofre a repercussão. Algo que nós fazemos numa escala muito menor nas câmaras do passe, Jesus fazia num nível absurdo, devido ao seu nível espiritual imensamente superior a todos nós. Agora, no caso da hanseníase, e isso daí é uma teoria particular minha, eu creio que Jesus ia um pouquinho mais além. Porque na hanseníase existia decomposição orgânica. Na hanseníase, pedaços do corpo faltavam na pessoa. E de repente a pessoa se via com o corpo recomposto. Eu acredito que, sábio como era, Jesus sabia manipular inclusive as condições das células físicas, fazendo com que um processo acelerado de replicação celular acontecesse em fração de segundos, a fim de se reconstituir a parte orgânica. Vai saber se isso não acontecia. Isso, como eu disse, é uma teoria pessoal minha. Mas o mestre de Nazaré não se limitava a fazer isso. Voltando àquela questão dos 10 leprosos, somente aquele que voltou e que agradeceu e que foi grato, Jesus disse a frase, tua fé te salvou. Por quê? Porque ali ele não estava falando da cura física, ali ele estava falando da cura espiritual. Porque ele viu na conduta daquele indivíduo, o indivíduo que já tinha aprendido com a doença. E pessoal, o cerne da nossa conversa hoje aqui é esse. É o aprendizado obtido no curso de uma doença. Porque como nós vimos, expressiva percentagem das doenças, sejam de ordem psicológica ou física, tem a sua motivação, a sua origem, a sua gênese no espírito desequilibrado, nos seus sentimentos desarmônicos, que geram energias desarmônicas com repercussões físicas. Portanto, Jesus, quando falou, tua fé te salvou, é porque ele tinha visto ali que a doença, que a hanseníase, naquela pessoa, dos 10, só naquela pessoa, tinha efetuado ali a sua ação
positiva, regeneradora, pela ação da pessoa em entender e compreender a doença. Possivelmente aquele indivíduo estava intimamente, espiritualmente renovado. Os outros 9 não. Nós não sabemos qual foi o desenrolar das ações com os outros 9, mas talvez não souberam entender a dádiva da qual foram ganhadores. Não, possivelmente não. Talvez tenham voltado para os mesmos desatinos que geraram as doenças. Mas aquele único não. Obviamente aquele único soube entender. Então aqui a gente observa que, sob o ponto de vista da doutrina espírita, a doença, quando bem compreendida, tem um caráter sublime. André Luiz nos fala, não André Luiz, mas algum dos mentores dele, Aulus, Alexandre, algum dos mentores dele, do qual eu não me recordo. Ele fala o seguinte, prestem bem atenção, que ao lado do poder de Deus, a única coisa que pode mudar o rumo do pensamento humano é a dor. Viram isso? Compreenderam isso? Ao lado do poder de Deus, a outra coisa única que pode mudar o rumo do pensamento humano é a dor. E quando nós entendemos a profundidade desse pensamento, nós passamos a enxergar os problemas dos quais somos portadores sob uma nova ótica. Porque, sob o ponto de vista fluídico, o que é a doença? Senão uma descida em massa das energias deletérias acumuladas pela nossa incúria, pela nossa invigilância, pela nossa perseverança no mal. Essas energias descem para o corpo físico, desorganizam as células, geram um campo energético como um caldo de cultura propício à multiplicação de vírus, bactérias, protozoários. E aí vem a doença. Então a doença é como se fosse uma limpeza do corpo espiritual. Aquelas energias pesadas acumuladas, quando elas descem para o corpo físico, elas limpam o corpo perispiritual. Enquanto o corpo físico, ele se desajusta, se decompõe, acontece a limpeza do corpo perispiritual. Agora, aqui que entra a questão máxima. A conduta da pessoa frente à doença conta e muito. Por quê? A falta de resignação, porque as lamentações, o desespero, a irritação esterilizam o sofrimento. Esterilizam o sofrimento. Quando a gente fala que uma coisa é estéril, a gente está falando que ela não rende frutos. Aquela árvore ali é estéril, ela não produz frutos. Aquela mulher ali, aquele homem ali são estéreis, eles não geram filhos. Então, quando nós temos uma conduta de raiva, de desespero, de falta de resignação perante as nossas doenças, aquele sofrimento é estéril. Porque nós vamos estar gerando mais energias negativas que no futuro gerarão mais doenças. Não é à toa que a gente vê inúmeros casos aí de pessoas que sofrem um tratamento medicamentoso para determinada doença, por meses, até anos, de repente se veem curadas. Dali a pouco a doença volta, e volta de novo, e volta de novo, às vezes volta em outra parte do corpo. Por que isso? Porque se nós não sondarmos a conduta da pessoa frente à doença, nós não teremos explicação para esse tipo de anomalia. Não teremos. Aqui a gente observa uma outra função nobilíssima da doença, é fazer com que a pessoa se espiritualize. Faz com que ela tenha um maior desapego à matéria. Faz com que o orgulho e a vaidade sejam diminuídos. Humaniza o indivíduo. Desmaterializa a pessoa. Mas para isso acontecer, a pessoa tem que compreender, tem que aceitar, tem que ser resignada.
Um exemplo encontro dos vários que existem no livro Céu e Inferno. No livro Céu e Inferno, a segunda parte dele é dedicada a inúmeros depoimentos de indivíduos desencarnados de vários níveis espirituais. Desde espíritos felizes até espíritos endurecidos, assassinos, enfim. E um desses trechos é dedicado ao depoimento de espíritos que passaram por expiações terrestres. Um desses depoimentos tem o seguinte título: Um Sábio Ambicioso. Achei interessante isso daí. É a história de uma mulher que já tinha lá seus 70 anos de idade, mas que desde os 5 meses de idade era vítima de doenças constantes. Praticamente todo ano a morte batia na porta dela, por alguma doença. E ela não desencarnava. Nessa época, século XIX, a medicina não estava tão avançada assim, a farmacologia não estava tão avançada assim. Então, inúmeros experimentos, inúmeros tratamentos ou ensaios de tratamentos eram feitos nessa mulher. E ela por 3 vezes se intoxicou por conta disso. A filha dessa mulher era espírita, médium. E todas as noites ela rezava para Deus, para que Deus aliviasse a mãe do sofrimento. Coisa que a gente faria, inclusive, normalmente. Numa dessas preces, ela viu o seu mentor espiritual. E o mentor espiritual dela falou o seguinte: minha filha, não peça para Deus curar a sua mãe. Peça para a sua mãe ter resignação, harmonia interior, tranquilidade, sossego íntimo. Porque isso sim é que vai ajudá-la. E aí ele explicou a história da mãe dessa moça, que desde os 5 meses de idade era doença atrás de doença, e nunca tinha alívio nas suas dores. Qual que era a explicação? Numa reencarnação passada, essa senhora havia sido um médico com muito conhecimento, mas extremamente ambicioso. Pautava suas condutas ali na área da medicina, simplesmente para obter riqueza e bajulação. E ele fazia uma coisa à revelia dos seus pacientes, que seus pacientes não sabiam o que ele fazia. Ele fazia inúmeros testes, usando inúmeras substâncias no corpo dos seus doentes. Então, para os indivíduos mais idosos, ele acelerava a morte. Para os indivíduos fortes e vigorosos, ele causava doenças. Para a pessoa portadora de um determinado tipo de patologia, ele incitava o indivíduo a ter convulsões, a fim de estudar o estado convulsivo. Enfim, fez mal a muita gente, usando o seu conhecimento. Essa pessoa desencarnou e passou longos anos sofrendo atrozmente no plano espiritual. Foram necessários décadas, séculos, a fim de dobrar o orgulho desse indivíduo que era enorme. E depois de muito sofrimento, ele teve reencarnações difíceis, até que finalmente ele veio na figura daquela senhora, que sofria desde os 5 meses de idade até os 70 anos. Ela desencarnou pouco tempo depois, já livre, inclusive, do seu fardo kármico, porque soube entender a doença. Então essa história encerra para nós um conhecimento e uma lição muito profundas. Porque como estamos num mundo de provas e expiações, é óbvio que mais dia menos dia problemas podem e irão bater a nossa porta. Se já não aconteceram, estão acontecendo, se não estão acontecendo, possivelmente vão acontecer. A questão é, como eu vou me comportar perante a doença? Perante a dor? Perante o sofrimento? Nós que somos espíritas, conhecedores de tudo isso que a gente viu aqui, temos que compreender a doença como uma resultante, como um efeito de atitudes destemperadas feitas ou no presente ou no passado. E que tem origem no nosso espírito ainda indócil e desequilibrado. E que nós devemos aprender com ela. E que nós devemos vê-la como uma oportunidade de crescimento e aprendizado. Óbvio que nós não vamos buscar doença. Nada disso. É claro que se ela aparecer, nós vamos procurar o tratamento médico adequado.
Mesmo porque nas consultas, nos tratamentos, nas medicações, nós também vamos nos educando e nos aperfeiçoando. Um exemplo, um indivíduo portador de diabetes, naquele grau avançado de diabetes, ele é induzido a ser uma pessoa disciplinada, sob o ponto de vista da alimentação. Não é? Pois é. Ele busca o tratamento, ele toma a insulina, ele faz ali a sua dieta e com a doença ele ganha disciplina. Então os tratamentos e orientações médicas, odontológicas, de fisioterapeutas e nas outras terapias que existem por aí, devem ser procurados, devem ser estimulados, porque, afinal de contas, o nosso corpo físico é o nosso templo. E por mais tempo que a gente fique aqui, melhor para nós, porque vamos aprendendo mais, porque vamos desenvolvendo mais o nosso ser, o nosso espírito. Mas sempre com um pensamento de que a vida principal é a espiritual. Que se tivermos que deixar o nosso corpo físico aqui para a terra, mais dia menos dia vai acontecer mesmo, deixemos ele. E sigamos com a consciência tranquila de que tudo ao nosso alcance foi feito, a fim de melhorarmos o nosso espírito, porque, pessoal, tudo é manifestação do espírito. Tudo é manifestação espiritual. Quando nós nos dedicarmos a essa ideia de espiritualização do nosso ser, a nossa vida vai melhorar e ganhar uma leveza maior. Tenhamos a certeza disso. Quando Jesus disse aquele único que voltou, a tua fé te salvou, é porque ele enxergou que naquele indivíduo a doença tinha feito o trabalho íntimo. Ele tinha melhorado espiritualmente e crescido espiritualmente com a doença. Os outros 9 que não voltaram, possivelmente, como eu disse, voltaram aos mesmos desmandos que, consequentemente, iriam conduzi-los a futuras doenças, seja naquela, seja nas futuras reencarnações. Com isso, nós agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos aqui. Agradecemos a Ele o fato de estarmos nos desfrutando de uma doutrina que nos ensina tanto, que nos orienta tanto, e que, se bem aplicada, irá nos conduzir a um estado de plenitude cada vez maior. Obviamente não sabemos quando isso irá acontecer, porque depende das nossas condutas de agora. E sabemos que a felicidade espiritual plena só irá ser obtida daqui a muitos milênios. Porém, é forçoso convir que devemos agir no agora para conseguirmos, mesmo com passos lentos, angariar esse estado cada vez maior de equilíbrio espiritual para que a repercussão se faça no nosso próprio corpo físico, nesse ou em futuras existências. Agradecer a Deus, inclusive, pela nossa casa espírita, que hoje, especificamente nessa data de 29 de maio, comemora 33 anos de existência. É um lar, é um outro lar que nós temos. É uma colmeia de trabalhos espirituais. É um local onde pessoas se dedicam ao crescimento de si próprias à medida que vão auxiliando aqueles que estão numa situação momentaneamente inferior à sua. Nós agradecemos ao Pai a oportunidade de estarmos aqui trabalhando. Agradecemos a todos aqueles nossos irmãos que, já desencarnados, ergueram essa casa e que estão hoje na realidade espiritual trabalhando nela, e que Jesus também ilumine a todos, trabalhadores e frequentadores que frequentam aqui essa escola de almas. Muita paz e muita luz. Fiquem com Deus.